Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Contei ao meu marido sobre o meu diagnóstico de câncer, mas ele estava mais preocupado com o jantar com um amigo. Olá, eu sempre pensei que más notícias chegavam em dias chuvosos ou no meio da noite. Em vez disso, elas chegaram numa manhã perfeita de terça-feira em outubro, logo depois de eu fechar uma conta importante que provavelmente me faria sócia até o final do ano. Meu nome é Kali, e está a história de como eu perdi tudo e me encontrei no processo. Senhora Monroe, pode voltar? A voz da doutora Shen estava desprovida da calorosa familiaridade das nossas consultas habituais. Eu a conhecia há anos. Ela me ajudou com enxaquecas e insônia relacionada ao estresse conforme minha carreira avançava, mas isso era diferente. Alisei minha saia e a segui de volta à sala de exames, com meus saltos ecoando no chão de linóleo. O som parecia mais alto do que o normal, reverberando em meus ouvidos. Os exames de sangue mostraram alguns marcadores preocupantes, disse ela, mostrando imagens em seu computador, e os testes de acompanhamento confirmaram o que suspeitávamos. Meu telefone vibrou dentro da bolsa, provavelmente era Gavin perguntando sobre os planos para o jantar. Íamos celebrar minha vitória hoje à noite naquele novo restaurante francês no centro da cidade. Deixei a chamada ir para a caixa postal. É câncer, não é? As palavras saíram firmes, surpreendendo até a mim mesma. A doutora Shen assentiu, seu rosto suavizado. Câncer de mama em estágio 2, mas Kali, pegamos relativamente cedo. O prognóstico é bom com tratamento imediato. O resto da conversa se tornou um borrão de estatísticas e opções de tratamento. Assenti nos momentos apropriados, peguei as referências que ela me entregou e, de alguma forma, consegui sair de seu consultório sem desmoronar. No carro, fiquei olhando para o meu telefone. 3 chamadas perdidas de Gavin. Eu deveria retornar a ligação e contar tudo. Em vez disso, disquei o número de Tessa. Você ligou para a fabulosa Tessa Caldwell. Deixe uma mensagem. Desliguei sem dizer nada. O que eu diria? Oi, melhor amiga, adivinha quem acabou de se juntar ao clube do câncer? Meu telefone acendeu novamente. Gavin. Oi, amor, sua voz soou distraída como de costume. Ainda estamos de pé para hoje à noite? Convidei o Marcos para se juntar a nós, espero que esteja tudo bem. Ele teve uma semana difícil, problemas no casamento de novo. Observei um casal passar na frente do meu carro, de mãos dadas e rindo de algo. Eles pareciam tão normais, tão alheios ao fato de que o mundo de alguém estava desmoronando a apenas 6 metros deles. Kali, você está aí? Sim, consegui dizer. Sobre hoje à noite, não estou me sentindo muito bem. Talvez devêssemos remarcar. Sério? Vamos lá, você falou sobre essa celebração por semanas. Marcos já mudou os planos para se juntar a nós. Algo no tom dele me fez hesitar. Aquela leve nota de irritação, o ênfase em acomodar Marcos, em vez de perguntar se eu estava bem. Acabei de receber uma notícia ruim, falei com cuidado. Realmente preciso conversar com você a sós. Notícia ruim? O que aconteceu? A conta Peterson caiu? Não, a conta está bem. É sobre minha saúde. Você pode vir para casa mais cedo? O silêncio do outro lado se prolongou por um momento longo demais. Sim, claro. Vou cancelar com Marcos, mas você tem certeza que está bem? Nada sério. Observei outro casal passar, desta vez um par de idosos. O homem segurava o braço da companheira, guiando-a com cuidado ao redor de uma rachadura na calçada. Não sei ainda, menti. Conversaremos em casa. Depois de desligar, fiquei sentada por mais 15 minutos, observando as pessoas passarem, cada uma carregando suas próprias histórias, seus próprios segredos, seus próprios medos. Perguntei-me quantas teriam ficado sentadas em seus carros, como eu, tentando descobrir como contar ao parceiro que tudo estava prestes a mudar. Finalmente liguei o motor. Ao sair do estacionamento, vi meu reflexo no retrovisor. Parecia exatamente igual a essa manhã. A mesma maquiagem cuidadosamente aplicada, o mesmo sorriso profissional, mas algo havia mudado. Como uma fotografia ligeiramente fora de foco, a mulher que olhava de volta para mim não era exatamente a mesma pessoa que havia entrado no consultório da doutora Shen uma hora antes. Eu não fazia ideia naquela época que o câncer acabaria sendo o menor dos meus problemas. Sempre pensei que Gavin e eu éramos bons em conversar sobre problemas. Aquela noite provou que eu estava errada. Ele chegou tarde em casa com sacolas de comida para a viagem, em vez da comida francesa que havíamos planejado. O cheiro de comida chinesa gordurosa me deu náuseas. Trouxe o seu favorito, disse, colocando a sacola sobre nosso balcão de granito. Frango agridoce com molho extra. Fiquei parada na cozinha, ainda com a roupa de trabalho, com os papéis de referência da doutora queimando um buraco na minha bolsa. Não estou com muita fome. Vamos, você precisa comer. O que quer que esteja errado, podemos resolver. Ele começou a tirar os recipientes da sacola, sem olhar para mim.
A conta Peterson está segura. Se foi algum outro problema no trabalho, tenho câncer, Gavin. O recipiente de arroz escorregou das mãos dele, derramando sobre o balcão. Nenhum de nós se mexeu para limpar. O quê? Ele finalmente se virou para me olhar. Isso não é possível. Você é muito jovem. Eu ri, um som oco que nos surpreendeu a ambos. Aparentemente não. Ele passou as mãos pelo cabelo, um hábito nervoso que eu costumava achar encantador, mas que agora só me lembrava de como ele evitou minhas ligações a tarde inteira. Qual é o plano de tratamento? Quanto isso vai custar? Seu seguro realmente cobre? Essa é a sua primeira pergunta? As palavras saíram mais afiadas do que eu pretendia. Não vai me perguntar se estou bem ou como estou me sentindo. Estou tentando ser prático aqui, ele respondeu, a voz aumentando ligeiramente. Alguém precisa pensar na logística. A distância entre nós parecia maior do que a bancada da cozinha que nos separava. Observei-o brincar com sua aliança, girando-a no dedo. A doutora Shane me encaminhou para um oncologista, disse, tirando os papéis da bolsa. Tenho uma consulta na próxima semana. Câncer de mama em estágio 2. Eles detectaram cedo. Gavin assentiu, mas seus olhos continuavam desviando para o telefone no balcão. Ele vibrou com uma mensagem recebida e ele automaticamente estendeu a mão para ver. Não, disse em voz baixa. Por favor, só fique aqui comigo 5 minutos. Ele afastou a mão como se o telefone o tivesse queimado. Desculpa. Hábito. Marcos tem lidado com alguns problemas no trabalho e... Não me importo com o Marcos. A força da minha própria voz me surpreendeu. Sou sua esposa e acabei de te contar que tenho câncer. Você pode, por favor, simplesmente me abraçar? Me dizer que vamos superar isso? Ele veio até mim, me envolvendo em seus braços, mas algo parecia errado. Seu abraço era rígido, mecânico, como se estivesse seguindo um roteiro de marido de apoio, e não conseguisse se lembrar das falas. Vamos resolver isso, disse ele no meu ouvido. Prometo. O telefone dele vibrou novamente e dessa vez ele se afastou para verificar. O Marcos está passando por uma crise, disse ele, já digitando uma resposta. A esposa dele encontrou algumas mensagens no telefone e ele precisa conversar com seu melhor amigo agora. Quando sua esposa acabou de dizer que tem câncer. Me afastei, de repente sentindo frio apesar da cozinha aquecida. Vá, claramente, ele precisa mais de você do que eu. Kali, não seja assim. Você sabe que estou aqui para você, mas não posso simplesmente ignorar meus amigos quando eles precisam de ajuda. Como você ignorou minhas ligações a tarde inteira? Ele teve a decência de parecer culpado. Estava em reuniões importantes. Você sabe como é. Eu sabia. Estive em muitas reuniões importantes eu mesma, mas sempre saí para atender suas ligações, sempre o coloquei em primeiro lugar. Quando isso deixou de ser recíproco? Vá, disse, virando-me para pegar o arroz espalhado. Vá ajudar o Marcos com a crise no casamento dele. Eu vou ficar bem aqui, planejando meu tratamento contra o câncer sozinha. Você não está sozinha, protestou ele, mas já estava pegando as chaves. Conversamos mais amanhã, ok? Quando as coisas estiverem mais calmas. Não respondi. A porta da frente se fechou atrás dele com um clique suave que pareceu estranhamente definitivo. Parada na nossa cozinha impecável, cercada por arroz derramado e comida esfriando, percebi algo que deveria ter sido óbvio muito antes do meu diagnóstico. Meu casamento já estava doente. O câncer só havia exposto os sintomas. Peguei meu telefone e desquei o número de Tessa novamente. Desta vez, quando foi para o correio de voz, deixei uma mensagem. Oi, sou eu. Preciso de você. Tudo está desmoronando, e acho que o Gavin não vai estar aqui para me ajudar a juntar os pedaços. Tessa apareceu na minha primeira sessão de quimioterapia com 2 xícaras de chá de gengibre e uma expressão que eu conhecia muito bem. Aquela que significava que ela tinha algo para me dizer que eu não queria ouvir. Ele não veio com você? Ela se acomodou na cadeira ao lado da minha poltrona de tratamento, olhando ao redor da sala, como se Gavin pudesse estar escondido atrás de alguma cortina de privacidade. Ele está trabalhando, disse eu, ajustando o tubo intravenoso no meu braço. Grande apresentação hoje, certo? Porque essas são muito mais importantes que a sua primeira sessão de quimioterapia. Ela me passou uma das xícaras de chá. Você notou algo estranho ultimamente? Tomei um gole, grata pelo calor contra o gosto metálico que já se formava na minha boca. Você quer dizer além do meu marido ter se tornado um fantasma no nosso casamento? A esposa do Marcos o deixou na semana passada, disse Tessa com cuidado, observando meu rosto. Aparentemente, ele está ficando na casa de um amigo. Eu sei. Gavin mencionou. O chá de repente pareceu quente demais nas minhas mãos. O que você não está me contando? Uma enfermeira passou verificando meus sinais vitais. Forcei um sorriso, fingindo que isso era apenas uma conversa casual entre amigas. Sarah da contabilidade viu o Gavin e o Marcos no café Riverside ontem. Tessa fez uma pausa, os dedos apertando a xícara. Eles não estavam sozinhos.
Provavelmente era um almoço de negócios, disse, mas minha voz soava vazia até para mim mesma. Havia uma mulher com eles. Jovem, loira. Sarah disse que parecia estar bem à vontade com os dois. Tessa se inclinou mais perto. E ela estava usando seu lenço favorito. Aquele azul da Hermes que o Gavin te deu de presente de aniversário. A sala se inclinou ligeiramente. Lembrei-me de ter procurado aquele lenço na semana passada, assumindo que o havia deixado no escritório. Isso não significa nada, falei, mas as lembranças começaram a se encaixar como peças de um quebra-cabeça que eu estava evitando, às noites até tarde. As mensagens misteriosas, o jeito como Gavin estava tão envolvido nos problemas de casamento do Marcos. Cale, a voz de Tessa suavizou, você sabe que eu não diria isso se não tivesse certeza. A Sarah tirou fotos. Me mostre. Ela pegou o telefone, hesitando. Talvez devêssemos esperar até depois do seu tratamento. Mostre agora. As fotos estavam nítidas, apesar de terem sido tiradas de longe. Gavin e Marcos numa mesa ao ar livre, rindo com uma mulher que eu nunca tinha visto antes. Ela usava meu lenço e na última foto, a mão de Gavin estava sobre a dela, os dedos entrelaçados. Vou vomitar, falei, e Tessa mal conseguiu pegar a bacia embaixo do meu queixo a tempo. A enfermeira correu, assumindo que era a quimioterapia, mas eu sabia que o enjoo vinha de ver minha vida se desfazer em 3 simples fotografias. Quer que eu ligue para alguém? Perguntou a enfermeira, limpando meu rosto com um pano frio. Talvez para o seu marido? Eu quase ri. Não, eu não quero meu marido. Depois que a enfermeira saiu, Tessa pegou minha mão. O que você vai fazer? Olhei ao redor da sala de tratamento. Outros pacientes estavam em suas poltronas, alguns sozinhos, outros com entes queridos que realmente estavam lá. Um senhor do outro lado da sala lia em voz alta para a esposa, fazendo-a rir, apesar dos produtos químicos que entravam em suas veias. Primeiro vou terminar esse tratamento, disse, endireitando-me na cadeira. Depois vou para casa e verificar nossos extratos bancários, registros de chamadas, tudo. E depois, meu telefone vibrou com uma mensagem de Gavin. Desculpa não poder ir hoje. Jantar hoje à noite. Marcos quer nos apresentar a alguém. A audácia da mensagem me atingiu como um golpe físico. Ele nem estava mais tentando esconder. E depois falei, digitando uma resposta com dedos firmes, vou fazer com que ele deseje nunca ter dado aquele lenço a ninguém. Tessa apertou minha mão. O que você precisar, eu estou aqui. Eu sei. Pressionei, enviar na minha resposta. Mal posso esperar para conhecê-la. Os produtos químicos continuaram gotejando em minhas veias, mas eles já não eram a coisa mais tóxica na minha vida. Essa honra agora pertencia à constatação de que, enquanto eu lutava pela minha vida, meu marido estava planejando sua estratégia de saída. Bem, 2 podem jogar esse jogo. A primeira coisa que notei quando cheguei cedo em casa após a quimioterapia foi o perfume. Não era meu. Algo floral e pesado que pairava no ar como um aviso. Encontrei o casaco dela pendurado no nosso sofá. Era de marca caro, com um cartão de visitas no bolso para Claire Bennett, consultora financeira. O mesmo nome que eu havia encontrado várias vezes nos registros de chamadas e nos extratos de cartão de crédito para restaurantes que eu nunca tinha visitado. Andar pela nossa casa se sentia como caminhar por uma cena de crime, recolhendo provas do meu próprio assassinato. Uma taça de vinho com marcas de batom na borda. Um par de saltos ao lado da escada, menores do que os meus, um carregador de telefone que não era nosso, ligado na tomada da cozinha. Eu estava tirando fotos de tudo quando ouvi a chave de Gavin na fechadura. Ele não estava sozinho. Só vou pegar alguns arquivos, sua voz ecoou da entrada. Depois podemos voltar para o escritório. Sua casa é linda, respondeu uma voz feminina. O corretor não exagerou. Eu entrei no corredor, ainda segurando o telefone. Gavin congelou. A mulher loira atrás dele, usando meu lenço, teve a decência de parecer constrangida. Cale, Gavin disse, recuperando-se rapidamente. Você está em casa cedo. Achei que estaria em tratamento a tarde inteira. Claramente, olhei para a mulher e disse, você deve ser a Claire. Adoro seu perfume, ele realmente toma conta do ambiente. Ela olhou para Gavin, que havia ficado pálido. Eu acho que deveria ir, não, por favor, fique, me apoiei na parede, grata por ela estar me segurando. Eu adoraria ouvir mais sobre essas discussões com o corretor de imóveis nas quais, aparentemente, eu não faço parte. Não era assim que eu queria que você descobrisse, disse Gavin, dando um passo à frente. Com tudo que você está passando, você achou que adicionar a perda de um lar ao meu diagnóstico de câncer seria demais? Claire recuou para a porta. Vou esperar no carro. Ótima ideia, respondi, sem olhar para ela. Mas você esqueceu seu casaco, seus sapatos e qualquer outra coisa que tenha deixado aqui enquanto eu lutava pela minha vida. Depois que ela saiu, Gavin e eu ficamos em silêncio. Eu podia ouvir as crianças dos vizinhos brincando lá fora, suas risadas como um pano de fundo surreal para aquele momento. Eu posso explicar, começou Gavin. Você pode explicar uma consultora financeira?
Minha voz estava mais firme do que eu me sentia. Porque isso sugere que isso não é só um caso. Sugere que você estava planejando isso. Ele passou as mãos pelo cabelo, aquele gesto familiar que antes eu adorava. Eu tenho pensado nisso há um tempo, antes do seu diagnóstico. O câncer só complicou as coisas. Complicou sua estratégia de saída, quer dizer? Isso não é justo. Justo? O riso que escapou de mim soou estranho. Quer falar sobre justiça? Eu estou lutando contra o câncer, envenenando meu corpo para me manter viva enquanto você procura uma casa com sua namorada. Não é tão simples. Ele se dirigiu ao escritório dele. Olha, podemos discutir isso depois. Eu tenho uma reunião com o Marcos. Tirei meu telefone e mostrei as fotos que Tessa me enviou. É por isso que ele tem sido tão útil ultimamente, cobrindo você? Ele parou. Você tem me espionado? E você tem me traído. Acho que ambos estamos cheios de surpresas. Me afastei da parede e caminhei até a escada. Não se preocupe em voltar depois. Meu advogado entrará em contato amanhã. Cale, espera. E Claire, chamei, sabendo que ela podia ouvir através da porta aberta. O lenço fica melhor em mim, mas você pode ficar com ele. Eu odiaria que começassem a vida nova sem uma lembrança da mulher que substituíram. Consegui subir as escadas antes que minhas pernas me traíssem. Sentada em nossa cama, agora minha cama, ouvi-o saírem. Ouvi a voz de Claire fazendo perguntas que eu não conseguia entender, e as respostas de Gavin eram abafadas, defensivas. Sempre a vítima, mesmo quando era o vilão. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Tessa. Você precisa de mim? Olhei ao redor do quarto, para a vida que Gavin e eu tínhamos construído, as fotos na parede, o armário compartilhado. As lembranças que agora pareciam adereços elaborados numa peça de teatro que tinha acabado de terminar. Sim, digitei de volta. E traga caixas. Está na hora de começar a empacotar. Agora eu tinha 2 batalhas para lutar. Talvez o câncer pudesse me matar, mas eu me recusava a deixar a traição de Gavin me destruir. A sala de espera da ala de oncologia não era o lugar onde eu esperava ter meu confronto final com Gavin, mas a vida tem uma maneira peculiar de escolher seus próprios campos de batalha. Eu estava preenchendo papéis para minha próxima rodada de tratamento quando ele entrou, parecendo tão perdido quanto eu me sentia 3 meses atrás. Marcos me contou, disse ele, hesitante ao sentar-se na cadeira ao meu lado. Sobre a esposa dele, sobre tudo. Continuei escrevendo, focando no movimento constante da caneta sobre o papel. Parabéns por finalmente se colocar no mesmo nível de todos os outros. Posso sentar? É um país livre, ao contrário do casamento, aparentemente. Ele se sentou, passando as mãos pelo cabelo, aquele gesto familiar que agora tinha um significado diferente. Claire foi embora. Ela estava saindo com Marcos há meses. O tempo todo ela. Karma é algo curioso, não é? Assinei o último formulário com mais força do que o necessário. É essa a razão pela qual você está aqui? Procurando simpatia? Estou aqui porque estava errado, sua voz falhou. Sobretudo, antes que eu pudesse responder, Ethan apareceu com meu prontuário. Ele avaliou a situação com um olhar rápido. Está tudo bem aqui, Kali? Assenti, grata por sua presença. Só terminando a papelada. Boas notícias no seu último exame, disse Ethan, ignorando deliberadamente Gavin. O tumor está encolhendo. O tratamento está funcionando. Diferente do seu noivado, eu não pude evitar acrescentar. Gavin estremeceu. Eu mereço isso. Eu mereço tudo, mas, Kali, se você me deixar explicar. Explicar o quê? As palavras saíram de mim num turbilhão. Como você me abandonou quando eu mais precisava de você? Como pegou nossas economias para construir um futuro com alguém que estava te enganando, assim como você fez comigo? Eu estava com medo, sussurrou. Ver você adoecer, te ver tão forte mesmo quando estava desmoronando, isso me lembrou do quanto eu sou fraco, o quanto eu sempre fui o que te segurava. Isso não é uma desculpa. Não é. Ele tirou o envelope. Por isso eu trouxe isto. A venda da casa foi concluída. Estou te transferindo minha parte, e já devolvi tudo o que tirei das nossas contas com juros. Olhei para o envelope, lembrando de todas as noites em que eu havia planejado minha vingança. Agora, ela estava ali, servida numa bandeja de prata, e parecia vazia. Fique com ele, disse. O quê? Eu disse para ficar com ele. Me levantei, sentindo-me mais forte do que tinha me sentido em meses. Não quero seu dinheiro por culpa, Gavin. Não quero mais nada de você. Mas o curioso sobre o câncer, continuei, pegando minhas coisas, é que ele te mostra o que vale a pena lutar. E você não vale a energia que tomaria para te odiar. Ethan deu um passo à frente. Sua sala de tratamento está pronta. Obrigada. Virei-me para Gavin uma última vez. Sabe o que é força de verdade? Não é fugir quando as coisas ficam difíceis. Não é escolher o caminho fácil porque você tem medo das suas próprias fraquezas. É ficar, é lutar, é amar alguém o suficiente para enfrentar seus medos, em vez de deixá-los enfrentar tudo sozinhos.
Eu sei disso agora, ele disse em voz baixa, mas é tarde demais, não é? Sim, assenti. Enquanto eu me afastava com Ethan, Gavin chamou, você vai ficar bem? Olhei para ele, esse homem em torno do qual uma vez construí minha vida, agora parecendo pequeno e perdido na sala de espera estéril. Eu já estou bem, respondi. Isso é algo que você nunca entendeu. Eu sempre estive bem sozinha. Apenas escolhi estar com você. E agora estou escolhendo outra coisa. A mão de Ethan roçou a minha enquanto caminhávamos para a sala de tratamento, um lembrete sutil de que eu não estava realmente sozinha, de que escolher a mim mesma não significava escolher a solidão. Pronta para a quinta rodada? Perguntou. Pensei em Gavin, sentado naquela sala de espera, finalmente entendendo o que tinha perdido, em Claire e Marcos, cujo karma os havia alcançado. Em todas as noites que eu passei planejando vingança quando poderia ter focado na cura. Sim, disse, apertando a mão de Ethan. Estou pronta para o que vier. Um ano depois, eu estava de pé no pódio do evento anual de arrecadação de fundos do Centro de Câncer, com o cabelo finalmente comprido o suficiente para ser penteado. Na multidão, reconheci rostos familiares. Tessa na primeira fila, meus antigos sogros mais ao fundo, e Ethan perto da saída, em seu uniforme, depois de terminar o turno. Quando fui diagnosticada, pensei que o câncer seria a batalha mais difícil que enfrentaria. Eu estava errada. A batalha mais difícil não foi contra a doença, foi contra a tentação de deixar o ressentimento vencer. O movimento no fundo da sala chamou minha atenção. Gavin entrou silenciosamente e sentou-se na última fila. Ele parecia diferente e mais humilde. O jornal local havia publicado uma matéria sobre seu trabalho no centro comunitário, ajudando famílias a enfrentarem crises médicas. Eu não tinha lido, mas Linda mencionou no café semana passada. Alguém uma vez me disse que a melhor vingança é melhorar, continuei, olhando para Ethan, que sorria. Na época pensei que ele se referia a vencer o câncer, mas agora entendo que queria dizer algo completamente diferente. Meu telefone vibrou no bolso. Provavelmente outra mensagem do conselho, que havia votado no dia anterior para me tornar sócia e sugeriram que eu assumisse o cargo quando concluísse minha última rodada de tratamento no próximo mês. Melhorar não é apenas sobre curar fisicamente, acrescentei, é sobre escolher crescer em vez de guardar rancor, perdoar em vez de se agarrar à fúria, não pelos outros, mas por nós mesmos. É sobre reconhecer que às vezes, as coisas que nos despedaçam na verdade nos mostram quem realmente somos. Na plateia, vi Tessa enxugar as lágrimas enquanto apertava a mão do marido, que conheceu em uma das minhas reuniões de apoio, outro cuidador que aprendia a se reconstruir após a perda. O casamento deles no mês passado foi pequeno, perfeito e sem drama. Hoje não estou apenas celebrando estar livre do câncer, estou celebrando estar livre do peso de querer vingança, do fardo do ressentimento. E estou grata sim, grata por cada passo dessa jornada até os dolorosos, especialmente os dolorosos. Após o discurso, durante o leilão silencioso, Gavin se aproximou de mim com um pequeno presente na mão. Você parece bem, disse ele. Estou bem. Notei que ele não estava mais usando a aliança, assim como eu. Eu trouxe algo para você e ele me passou a sacola. Encontrei enquanto limpava o sótão da minha mãe. Dentro havia uma foto desbotada do nosso primeiro encontro, nós dois rindo de uma piada esquecida, cheios de esperança e possibilidades que não podíamos imaginar. Pensei que você gostaria de queimá-la, disse em voz baixa. Parte do seu processo de cura ou algo assim. Estudei a foto, lembrando daquela noite. Éramos tão jovens, tão certos de tudo. Na verdade, disse, devolvendo-a, acho que você deveria ficar com ela. Ambos precisamos nos lembrar de quem éramos para entender quem nos tornamos. Ele assentiu, e uma centelha de compreensão cruzou seu rosto. Você realmente está melhor, não está? Não só com o câncer, mas tudo. Nós dois estamos, eu acho. Olhei para Ethan, que fingia não estar nos observando. Às vezes, melhor significa apenas diferente do que planejamos. Enquanto Gavin se afastava, Ethan se juntou a mim, sua mão encontrando a minha com a facilidade que desenvolvemos durante incontáveis sessões de tratamento e cafés. Pronta para ir para casa, ele perguntou. Casa, meu novo apartamento com vista para o parque e suas paredes cobertas de fotos da minha família escolhida, Tessa e o marido, Linda e Harold. Os membros do grupo de apoio que se tornaram amigos e sim, até uma pequena foto de Ethan e eu na arrecadação de fundos do hospital no mês passado. Na verdade, respondi, quero fazer uma última parada. Fomos até minha antiga casa, a que Gavin havia me passado, e a que eu finalmente decidi vender. A placa de vendida balançava suavemente na brisa da tarde. Tem certeza disso? Perguntou Ethan enquanto eu caminhava até a placa. Tirei uma caneta e escrevi na parte inferior. Há novos começos, sim, disse, recuando para admirar o que havia escrito. Alguns finais não são realmente finais. Eles são apenas o jeito do universo de abrir espaço para algo melhor, mesmo que melhor não seja o que você originalmente queria.
Apertei a mão dele, pensando em todos os caminhos inesperados que me levaram até ali, especialmente eles. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Eu pensei que minha irmã estava apenas com inveja da minha promoção, mas então o ex dela revelou o plano doentio da nossa mãe para nos manter sob seu controle. Olá, eu, uma mulher de 28 anos, preciso desabafar sobre a situação horrível com minha meia-irmã Fiona, 25 anos, que destruiu nossa família. Esta história será longa, pois é necessário muito contexto para entender como chegamos a este ponto. Nossos pais se casaram quando eu tinha 8 anos e Fiona 5. Minha mãe faleceu quando eu tinha 4 anos e meu pai, Tom, de 55 anos, me criou sozinho por 4 anos até conhecer Camila, de 52 anos. Camila era mãe solteira de Fiona e desde o momento em que se casaram, nos tornamos uma família perfeitamente integrada. Camila nunca me tratou de forma diferente de Fiona. Ela estava presente em todos os eventos escolares, me ajudava com as tarefas e estava presente em cada marco da minha vida. Eu a chamava de mãe, pois era isso que ela significava para mim. Fiona e eu tínhamos um vínculo incrível enquanto crescíamos, apesar da diferença de idade de 3 anos. Éramos inseparáveis, eu a ajudava com a lição de matemática, ela me ajudava a escolher roupas para encontros, e passávamos incontáveis noites planejando nossos futuros juntas. Até fizemos um pacto no ensino médio de que um dia trabalharíamos juntas. Quando Fiona teve dificuldades com programação na faculdade, passei horas em chamadas de vídeo ajudando-a a entender os conceitos. Fiquei tão orgulhosa quando ela se formou e decidiu seguir meus passos na área de tecnologia. Há 3 anos, surgiu uma oportunidade na empresa de tecnologia onde eu trabalhava como gerente de projetos. Eles estavam procurando desenvolvedores juniores, e eu imediatamente recomendei Fiona. Ela arrasou na entrevista, ela é brilhante quando se dedica, e finalmente pudemos trabalhar juntas como sempre sonhamos. Fiquei radiante por ter minha irmã ao meu lado, e por 2 anos tudo foi perfeito. Trabalhei muito durante esses anos, ficava até tarde quase todas as noites, assumia projetos extras que ninguém queria e até usava meus dias de férias para completar certificações adicionais. Fiona costumava brincar comigo sobre ser uma perfeccionista, mas era sempre de forma amigável. Almoçávamos juntas quase todos os dias. Ela me contava sobre o rapaz com quem estava saindo, enquanto eu compartilhava histórias sobre meu marido, Mark, de 30 anos. O problema começou 3 meses atrás, quando a empresa anunciou um novo cargo de gerente sênior. Várias pessoas se candidataram, inclusive eu. O processo de seleção foi rigoroso, com várias entrevistas, apresentações e até um estudo de caso. Quando consegui o cargo, fiquei nas nuvens. Fiona foi a primeira pessoa a quem liguei, depois de Mark. A reação dela deveria ter sido meu primeiro sinal de alerta. Em vez de me parabenizar, ela apenas disse "ah" e desligou. Achei que ela estivesse apenas surpresa e que logo se animaria, mas ela começou a me evitar no trabalho. Quando interagíamos, ela fazia pequenos comentários sobre como eu tinha talento natural para bajular a gerência, enquanto outras pessoas precisavam trabalhar o dobro para serem notadas. Tentei falar com ela sobre isso, mas ela me despistava, dizendo que estava bem. Depois descobri que, como gerente sênior, eu supervisionaria várias equipes de desenvolvimento, incluindo a dela. Fui imediatamente ao RH para discutir qualquer possível conflito de interesse, mas eles disseram que desde que eu documentasse tudo corretamente, não haveria problemas. Foi então que o comportamento de Fiona mudou drasticamente. Ela começou a chegar atrasada às reuniões de equipe ou nem aparecia. A qualidade do código dela caiu significativamente, e outros membros da equipe reclamaram sobre sua falta de resposta a pedidos. Tive que documentar tudo por escrito e copiar o RH em todas as interações, pois ela distorcia minhas palavras em conversas. Ela começou a se queixar para nossos pais, dizendo que eu estava abusando do poder e tentando provar que era melhor do que ela. Camila e meu pai tentaram mediar, sugerindo que jantássemos juntos para resolver as coisas. Durante esse jantar, Fiona me acusou de dar prazos impossíveis de propósito, porque eu estava com ciúmes de que ela era naturalmente melhor em programação do que eu. Era absurdo, os prazos eram definidos pelo cliente, não por mim. A gota d'água veio no mês passado. Tínhamos uma apresentação crucial para um cliente que valia milhões para a empresa. A equipe de Fiona passou meses desenvolvendo novos recursos, e ela deveria apresentá-los. Na noite anterior à apresentação, ela ligou dizendo que estava com enxaqueca. Fiquei desapontada, mas essas coisas acontecem, então me preparei para fazer a apresentação. Foi então que descobri o que ela havia feito. Seções críticas do código tinham sido sabotadas deliberadamente.
Não apenas estavam quebradas, mas haviam sido alteradas de forma maliciosa, com comentários sarcásticos como peça ao seu gerente estrela para consertar isso, e aposto que agora você gostaria de ter um desenvolvedor melhor. Seria catastrófico se eu não tivesse revisado o código antes da apresentação. Não tive outra escolha senão escalar a situação ao RH e ao nosso diretor. Na reunião, Fiona primeiro tentou negar, depois alegou que era apenas uma brincadeira que tinha ido longe demais. Quando mostraram os registros que provavam que ela fez as alterações logo antes de ligar dizendo que estava doente, ela desmoronou e admitiu tudo. Ela disse que queria provar que eu não conseguiria lidar com o cargo sem ela. A empresa teve que demiti-la, não havia outra opção. Ela tentou sabotar deliberadamente um projeto importante de um cliente e arruinar minha carreira. Camila me ligou chorando, implorando para que eu interviesse e salvasse o emprego de Fiona. Ela disse que eu deveria ter encontrado uma maneira de resolver isso em família. Mas como eu poderia? Isso não foi um erro pequeno, foi uma tentativa calculada de prejudicar a empresa e destruir minha carreira. Meu pai entende porque tive que fazer o que fiz, mas continua perguntando se não havia outra saída. Fiona tem me bombardeado com chamadas e mensagens, alternando entre pedidos de desculpas e acusações furiosas. Ela até apareceu na minha casa ontem à noite, gritando que eu arruinei a vida dela. Mark teve que ameaçar chamar a polícia para que ela saísse. Finalmente bloqueei o número dela e disse para nunca mais me contatar. Ela não é mais a irmã com quem cresci, e eu não posso mais confiar nela. Mark apoia totalmente minha decisão e diz que Fiona causou isso a si mesma, mas não consigo evitar de me sentir devastada com o desfecho de tudo. Sei que fiz o que precisava para me proteger e proteger a empresa, mas ver minha família desmoronar está me matando. Edith, obrigada a todos pelos comentários de apoio. Para esclarecer algumas perguntas comuns, sim, documentei tudo desde o início. Não, esse não foi o primeiro incidente de sabotagem, apenas o pior. E não, eu não poderia ter resolvido isso de forma privada, pois envolvia um projeto de cliente milionário que poderia ter prejudicado a reputação de toda a empresa. Atualização 1. Olá. Depois de ler os comentários de apoio no meu post original, pensei que o pior tinha ficado para trás. Eu estava errada. 3 dias depois de Fiona ser demitida, notei algo estranho no LinkedIn. Uma ex-colega me enviou uma mensagem perguntando se eu estava bem e se precisava conversar com alguém. Eu não fazia ideia do que ela queria dizer até que me enviou capturas de tela das postagens de Fiona. Meu coração quase parou ao vê-las. Fiona havia escrito uma longa postagem alegando que eu sistematicamente roubava seu código e ideias nos últimos 3 anos. Ela descreveu em detalhes como eu supostamente acessava seu computador após o expediente. Completamente falso, todo acesso é registrado. E eu nunca tive suas credenciais, copiava seu trabalho e o apresentava como meu. Ela até afirmou que eu assediava sexualmente desenvolvedores juniores de sua equipe e ameaçava demiti-los se não ficassem calados. A postagem viralizou na comunidade local de tecnologia. Outras postagens começaram a aparecer em diferentes plataformas, cada uma com novas revelações sobre minha suposta má conduta. Alguém até criou a hashtag #CancelAshley, meu nome. Os comentários nessas postagens eram cruéis, pessoas me chamando de fraude, de assediadora e dizendo que eu deveria estar presa. A empresa imediatamente iniciou uma investigação. Eles verificaram todos os registros do sistema, entrevistaram membros da equipe e revisaram todos os projetos nos quais eu trabalhei. Foi humilhante ter que me defender de acusações tão infundadas. Mesmo que tenham me inocentado de todas as acusações em uma semana, o dano já estava feito. 3 clientes potenciais com quem estávamos em negociações finais desistiram dos contratos, e um deles mencionou diretamente a controvérsia como motivo. Meus colegas começaram a agir de forma estranha perto de mim, especialmente os desenvolvedores juniores. Eu via como eles observavam cada palavra, provavelmente com medo de que eu pudesse retaliar de alguma forma. O estresse começou a afetar minha saúde. Desenvolvi uma insônia severa e perdi o apetite. Mark me encontrou chorando no banheiro às 3 horas da manhã várias vezes. Precisei tirar uma semana de folga do trabalho porque estava tendo ataques de pânico antes das reuniões. Mas a pior traição ainda estava por vir. No domingo passado, meu pai veio até nossa casa com uma expressão devastada. Ele havia descoberto algo enquanto usava o computador da família em casa. Camila, nossa madrasta, estava ajudando ativamente Fiona a criar e espalhar essas mentiras sobre mim. Ele encontrou rascunhos de e-mails onde Camila e Fiona planejavam a campanha para me desacreditar. Camila havia contatado alguns de nossos clientes diretamente, se passando por uma funcionária preocupada para alertá-los sobre mim. Ela usou seu conhecimento sobre minha carreira e nossa vida familiar para tornar as mentiras mais convincentes. Ela até ajudou Fiona a redigir aquelas postagens nas redes sociais para ter o máximo impacto.
Quando meu pai a confrontou, Camila tentou negar no começo, mas quando ele mostrou as provas, ela desmoronou e começou a chorar. O que ela disse a seguir destruiu 20 anos do que eu pensava ser uma relação de mãe e filha. Ela disse que precisava proteger sua filha de verdade e que o sangue sempre viria em primeiro lugar. Dirigi até a casa deles assim que meu pai me contou isso. Eu precisava ouvir da própria Camila. A confrontação foi feia. Ela admitiu tudo, mas não demonstrou remorso. Ela disse que Fiona era seu sangue e que faria qualquer coisa para protegê-la. Quando a lembrei de todos os anos em que ela foi minha mãe, de todas as vezes em que ela disse que me amava como se eu fosse sua filha, ela apenas me olhou friamente e disse: "Você tem seu próprio pai para te proteger." Meu pai não podia acreditar no que estava ouvindo. Ele arrumou uma mala naquele momento e saiu comigo. Ele está hospedado em nosso quarto de hóspedes há uma semana. Mark diz que ele pode ficar o tempo que precisar, mas eu vejo o quanto isso o está machucando. Seu casamento de 20 anos está desmoronando porque sua esposa escolheu ajudar uma filha a destruir a outra. As consequências foram enormes. Fiona e Camila estão se fazendo de vítimas, dizendo a todos que estou perseguindo Fiona implacavelmente por simples intrigas de escritório. Elas contataram toda a família extensa com sua versão dos eventos, e a maioria deles ficou do lado delas. Provavelmente porque Camila faz parte da família há mais tempo do que eu, e eles sempre viram Fiona como membro real da família. Apenas meu pai, Mark e alguns parentes próximos ainda me apoiam. Minha tia Linda, irmã do meu pai, chamou Camila de bruxa manipuladora e disse que nunca confiou nela, mas isso não ajuda muito agora que o dano está feito. A equipe jurídica da empresa se envolveu. Eles estão se preparando para processar Fiona por difamação e quebra de seu acordo de confidencialidade. As postagens nas redes sociais e, especialmente, o contato de Camila com os clientes ultrapassam várias linhas legais. Eu não queria que chegasse a isso, mas não me deram escolha. Comecei a enxergar minha família como eles realmente são, e isso é devastador. A irmã a quem ajudei com lição de casa, compartilhei segredos e amei incondicionalmente, tentou destruir minha carreira. A mulher que eu chamei de mãe por 20 anos revelou que eu nunca fui realmente sua filha. A família perfeita que eu pensava que tínhamos aparentemente era apenas uma fachada. Fico me perguntando se houve sinais que eu não vi, se Camila sempre me viu como uma estranha e eu fui ingênua demais para perceber. Mark diz que eu preciso parar de me torturar e focar em lutar de volta, mas é difícil não questionar tudo sobre minha infância. Agora, minha empresa tem sido surpreendentemente solidária durante tudo isso. Contrataram uma firma de relações públicas para ajudar a gerenciar a situação e designaram segurança para monitorar nosso escritório depois que Fiona tentou entrar na semana passada. Mas não consigo parar de me perguntar se minha carreira algum dia se recuperará completamente disso. Sinto que estou vivendo um pesadelo que continua piorando. Sempre que acho que não pode piorar, outra traição vem à tona. Atualizarei novamente se algo significativo acontecer, mas por enquanto, estou apenas tentando sobreviver a cada dia. Edith, obrigada por todas as mensagens de apoio. Para responder a algumas perguntas frequentes, sim, estamos reunindo provas para a ação judicial. Não retirarei a postagem sobre o envolvimento de Camila. As pessoas merecem saber a verdade. E sim, instalei câmeras de segurança em nossa casa. Atualização 2. Olá, nunca imaginei estar escrevendo essa atualização, e ainda estou tentando processar tudo o que descobri na noite passada. Justo quando pensei que entendia por que Fiona e Camila se voltaram contra mim, a verdade era ainda mais distorcida do que eu poderia imaginar. Tudo começou com uma ligação inesperada de Chris, o ex-namorado de Fiona. Eles namoraram por 2 anos na faculdade e terminaram 6 meses antes de Fiona entrar na minha empresa. Chris e eu nunca fomos próximos, eu o conheci algumas vezes em reuniões de família. Então, quando seu nome apareceu no meu telefone às 11 da noite, quase não atendi. Ele tinha visto as notícias sobre o processo na newsletter de tecnologia local e se sentia culpado por ter ficado em silêncio. Segundo Chris, Fiona nunca quis trabalhar em tecnologia. Durante toda a faculdade, ela era apaixonada por design gráfico e arte digital. Passava horas trabalhando em seu portfólio, criando designs lindos, e até tinha conseguido um estágio em uma prestigiada agência de design. Mas Camila ficou completamente furiosa quando Fiona contou sobre o estágio. Ela teve uma grande explosão, dizendo que Fiona estava desperdiçando seu futuro. Chris estava lá durante uma dessas brigas, onde Camila gritou que não havia gastado milhares no curso de ciência da computação de Fiona apenas para vê-la desenhar para viver. A verdade sobre a obsessão de Camila em ter suas 2 filhas na área de tecnologia vinha de um lugar sombrio. Camila tinha uma irmã mais nova, Lauren, que morreu de câncer há 15 anos. Elas trabalhavam na mesma empresa, dividiam um apartamento e eram incrivelmente próximas. Chris descobriu isso por meio de Fiona durante uma de suas conversas noturnas.
Camila nunca superou completamente a morte da irmã e estava tentando recriar aquele relacionamento fraterno através de Fiona e de mim. Quando eu fui promovida acima de Fiona, isso destruiu a fantasia de Camila de ter suas duas meninas trabalhando lado a lado como iguais. Em vez de aceitar a realidade, ela começou a nos manipular. Ela dizia a Fiona que eu havia confidenciado a ela que queria me livrar de Fiona para dominar o departamento. Ela até criou capturas de tela falsas de conversas em que eu supostamente dizia coisas horríveis sobre as habilidades de Fiona. Chris me mostrou mensagens de texto de Fiona daquela época, onde ela falava sobre se sentir traída e confusa. Camila havia convencido Fiona de que eu estava com inveja de seu talento natural e que estava deliberadamente tentando impedir seu progresso. Toda vez que Fiona expressava dúvidas sobre essa narrativa, Camila mostrava mais provas dos meus supostos esquemas. A parte mais perturbadora foi descobrir sobre o controle financeiro de Camila sobre Fiona. Ela havia assinado os empréstimos estudantis de Fiona e usava a ameaça de parar os pagamentos como uma forma de controle. Quando Fiona tentou fazer cursos online de design gráfico, Camila descobriu monitorando suas transações de cartão de crédito e ameaçou cortar seu apoio completamente. Não consegui dormir depois de falar com Chris. Às 7 horas da manhã, dirigi até a casa de Camila e meu pai. Ele estava no trabalho, e eu confrontei Camila com tudo que descobri. Sua reação foi arrepiante. Em vez de negar, ela teve um colapso completo. Começou a falar sobre Lauren, sobre como faziam tudo juntas e como perdê-la havia destruído algo dentro dela. Ela admitiu que manipulou tanto a mim quanto a Fiona porque não suportava nos ver seguir caminhos diferentes, como irmãos normais fariam. Em sua lógica distorcida, manter-nos em constante competição era melhor do que nos ver se afastar. Meu pai chegou em casa durante o confronto e ouviu tudo. Ele não fazia ideia do trauma passado de Camila, ou da profundidade de sua manipulação. Ele sabia sobre a morte de Lauren, claro, mas Camila sempre se recusava a falar sobre isso. Ele nunca imaginou que ela estava usando Fiona e eu como substitutas de sua relação com a irmã perdida. A revelação o atingiu fortemente. Ele está entrando com o pedido de divórcio. Disse que não pode continuar casado com alguém que machucaria deliberadamente ambas as suas filhas para satisfazer seu próprio luto não resolvido. Camila implorou para ele reconsiderar, dizendo que precisava de ajuda, não de abandono, mas meu pai permaneceu firme. Tentei ligar para Fiona depois de sair da casa deles, mas ela não respondeu. Enviei um e-mail longo explicando tudo o que aprendi com Chris, anexando capturas de tela da minha conversa com ele e do confronto com Camila. Não sei se ela vai acreditar em mim, mas ela merece saber a verdade. O processo da empresa contra Fiona ainda está em andamento, mas pedi a eles que considerassem um acordo que incluísse ela retratar suas declarações e buscar terapia. Depois de descobrir sobre a manipulação de Camila, não consigo evitar ver Fiona como outra vítima nesse caos. Estou com raiva de Camila, de coração partido pelo meu pai e preocupada com Fiona, mas principalmente estou exausta. Cada vez que penso que cheguei ao fundo deste poço, ele se torna mais profundo. Atualizarei novamente quando tiver mais notícias. Edith, obrigada pelas mensagens de apoio. Sim, meu pai está ficando conosco novamente. Não, eu não retirarei o processo completamente, Fiona ainda precisa assumir a responsabilidade por suas ações, manipulação ou não. Atualização 3. Olá, esta será minha última atualização. Estes últimos 6 meses pareceram uma vida inteira, mas é hora de encerrar este capítulo e seguir em frente. O processo da empresa contra Fiona foi concluído no mês passado, após semanas de negociações. Chegamos a um acordo em que Fiona teve que emitir uma retratação pública de todas as suas acusações nas mesmas plataformas em que as publicou. Ela também concordou em escrever uma carta formal de desculpas, reconhecendo que suas acusações de roubo de código e assédio foram falsas. O acordo incluía uma penalidade financeira substancial, mas a empresa permitiu que ela pagasse em prestações ao longo de 5 anos. Os danos à minha carreira foram em grande parte reparados. 2 dos 3 clientes que haviam desistido voltaram, e os indicadores de desempenho da minha equipe estão melhores do que nunca. Algumas pessoas na indústria ainda me veem com desconfiança, mas a retratação formal ajudou a limpar meu nome. Fui convidada para falar em várias conferências de tecnologia, o que ajudou a reconstruir minha reputação. A situação de Camila se deteriorou. Depois que meu pai entrou com o pedido de divórcio, ela teve um colapso completo e foi hospitalizada por um breve período. Agora ela está em terapia intensiva, trabalhando para superar o luto não resolvido pela morte de Lauren. Ela ainda tenta entrar em contato comigo por diferentes números e endereços de e-mail.
Na semana passada, deixou uma mensagem de voz chorando sobre como destruiu tudo de bom em sua vida porque não conseguiu superar seu passado. Tenho bloqueado cada novo número, mas é exaustivo continuar lidando com suas tentativas de se reaproximar. O divórcio do meu pai está progredindo. Ele vendeu a casa deles e comprou um pequeno apartamento mais perto de nós. A mudança tem sido boa para ele. Ele começou a jogar golfe novamente e recentemente se juntou a um clube do livro. No mês passado, ele me contou que está saindo com alguém, uma viúva que conheceu no clube. Ele parece mais feliz do que esteve em anos. O maior desenvolvimento aconteceu 3 semanas atrás, quando Fiona finalmente concordou em me encontrar. Nos encontramos em uma cafeteria a meio caminho entre nossas cidades. Foi um encontro doloroso e embaraçoso, mas necessário. Ela também começou a fazer terapia e está começando a entender como Camila nos manipulou. Fiona se mudou para Seattle para perseguir sua paixão original, o design gráfico. Ela está fazendo cursos e já conseguiu alguns trabalhos como freelancer. Durante nosso encontro, Fiona pediu desculpas por tudo, a sabotagem, as mentiras, a campanha nas redes sociais. Ela disse que ainda sente vergonha por ter deixado as coisas chegarem tão longe. Eu disse a ela que a perdoava, mas que precisaria de tempo para confiar nela novamente. Nós duas choramos muito antes de ir embora. Ela me mostrou alguns de seus trabalhos de design, e é genuinamente talentosa. Pude ver o quanto isso a faz feliz. Quanto a mim, aceitei uma posição como diretora de engenharia em uma empresa em Austin. Mark e eu estamos nos mudando no próximo mês. O novo cargo é um avanço significativo e a mudança de ambiente será boa para nós. Minha nova empresa sabe de tudo o que aconteceu. Fui transparente durante as entrevistas, e eles disseram que ficaram impressionados com a maneira como lidei com a situação de forma profissional, apesar do impacto pessoal. Não estou cortando o contato com Fiona completamente, mas estou mantendo uma certa distância. Trocamos mensagens ocasionalmente, principalmente sobre tópicos neutros, como seus projetos de design ou minha nova casa. Talvez algum dia possamos reconstruir nosso relacionamento, mas por enquanto, essa distância parece correta. Meu pai vai nos visitar regularmente em Austin. Ele já está planejando passar o Natal conosco. Mark tem sido meu porto seguro durante tudo isso, e estamos animados para começar de novo em uma nova cidade. Camila continua enviando cartas para meu endereço atual. Pedi para meu pai solicitar ao advogado dele que envie uma notificação para que ela pare, mas não sei se isso adiantará. Às vezes, leio as cartas dela antes de rasgá-las. Elas estão cheias de arrependimento e explicações, mas sempre acabam voltando ao assunto de Lauren e ao que ela perdeu. Não posso ajudá-la a se curar. Isso é algo que ela precisa fazer por si mesma. Essa experiência me ensinou que família não é apenas sobre laços de sangue ou história compartilhada. É sobre confiança, respeito e a escolha de amar alguém, mesmo quando é difícil. Quando esses fundamentos são quebrados, nenhuma quantidade de memórias compartilhadas pode consertar as coisas. Às vezes, a coisa mais saudável que você pode fazer é se afastar e construir algo novo. Obrigada a todos pelo apoio durante essa jornada. Agora, é hora de focar no meu futuro e deixar o passado onde ele pertence. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.